Em 2023, os Estados Unidos lideraram com folga os gastos militares, investindo impressionantes 916 bilhões de dólares em defesa. A diferença para o segundo lugar foi gigantesca. A China gastou 296 bilhões de dólares, seguida pela Rússia com 109 bilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, os 15 países com maiores gastos militares juntos alcançaram cerca de 1 trilhão de dólares, pouco mais do que o valor que os Estados Unidos investiram sozinhos. Esse número representou mais de 40% do total dos gastos militares globais em 2023 e deve crescer ainda mais. A previsão é que, em 2033, os Estados Unidos gastem cerca de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em defesa. Mas por quê? Será que todo esse gasto realmente garante uma defesa invencível? Um tema complexo e definitivamente digno de um bom café para pensar a respeito. No início do século XIX, a capital dos Estados Unidos sofreu a única ocupação por uma força estrangeira quando os britânicos atacaram Washington durante a Guerra de 1812. Esse ataque, marcado por uma invasão em retaliação à destruição de prédios governamentais no Canadá por tropas americanas, teve um forte valor simbólico. O exército britânico, aproveitando-se da experiência limitada das tropas americanas e da localização vulnerável de Washington, derrotou facilmente as forças americanas na Batalha de Bladensburg em 24 de agosto de 1814. O presidente James Madison e o secretário de Estado James Monroe escaparam por pouco, enquanto a cidade enfrentava o incêndio de edifícios importantes, incluindo a Casa Branca e a Biblioteca do Congresso. Apesar de durar apenas 2 dias, a ocupação britânica foi um golpe significativo. Desde então, o território americano não presenciou outra invasão em grande escala. No cenário atual, a geografia e a estrutura defensiva dos Estados Unidos tornam um ataque direto extremamente desafiador. Com os Estados Unidos protegidos pelos oceanos e várias bases militares, a maioria das defesas está concentrada na costa leste, especialmente em estados como Virgínia, Texas e Califórnia, que lideram em investimentos em defesa. Especialistas também debatem a possibilidade de um ataque via Golfo do México para tentar afetar o suprimento de petróleo, mas as reservas estratégicas americanas e a capacidade de defesa de múltiplos lados fazem com que essa opção seja improvável. Por outro lado, uma invasão terrestre a partir do Canadá ou do México é igualmente improvável devido aos fortes laços comerciais e à cooperação em segurança entre os países. Assim, apesar de todas as teorias, os Estados Unidos permanecem em uma posição vantajosa para prevenir e responder a qualquer ameaça em seu território. Uma invasão significativa não só exigiria táticas ousadas, mas também enfrentaria uma defesa robusta e bem preparada, o que dissuade até mesmo os adversários mais poderosos. Suponha que um cenário inusitado leve a um conflito repentino, como um surto de comportamento agressivo que desencadeia ataques entre países vizinhos. Uma invasão ao sul dos Estados Unidos, por exemplo, enfrentaria rapidamente um território hostil. O vasto deserto do sudoeste americano forçaria os invasores a desviar para a Califórnia ou o Texas, que, por sua vez, abrigam não apenas uma grande população, mas também uma robusta infraestrutura de defesa, tornando-os difíceis de conquistar. No norte, qualquer exército que tentasse entrar pelos Estados Unidos a partir do Canadá teria que atravessar os grandes lagos ou rios significativos antes de alcançar cidades importantes. Além disso, grande parte dessa área é composta de parques nacionais e regiões de difícil acesso. Bonitos, sim, mas com valor estratégico limitado, e em caso de invasão, esses locais pitorescos se transformariam em bases para operações militares americanas. Já a fronteira sul com o México oferece terreno mais propício a operações militares diretas. No entanto, a presença da maior base militar americana no Texas torna essa rota desafiadora e arriscada. Qualquer ataque teria de enfrentar tropas fortemente posicionadas. Pensando então numa abordagem marítima, uma ofensiva pela costa oeste dos Estados Unidos parece mais promissora do que uma investida terrestre direta. No entanto, atacar a costa também exigiria contornar defesas robustas, o que ainda seria um grande desafio para qualquer exército invasor.
É muito fácil dizer, vamos atacar a costa oeste dos Estados Unidos, mas na prática, isso é uma tarefa imensa. Com os oceanos Atlântico e Pacífico como enormes barreiras naturais, os Estados Unidos estão isolados da Europa, África e Ásia. Qualquer invasão marítima precisaria atravessar essas águas sem ser detectada, o que já é um enorme desafio. Transportar tropas e equipamentos pelo oceano leva tempo, e enquanto uma frota se move em mar aberto, ela se torna vulnerável. Os Estados Unidos, com certeza, não ficariam apenas observando. Seus navios começariam a interceptar, bombardeando e afundando qualquer ameaça. Nesse cenário, os invasores enfrentariam uma escolha difícil: usar navios grandes e lentos, que são alvos fáceis, ou embarcações menores e rápidas, mas que sofrem com alcance limitado. Mesmo que uma frota conseguisse cruzar o oceano, chegar à costa americana não garantiria vitória. Para conquistar território, seria necessário realizar um ataque anfíbio, um dos tipos de operações mais complexos e arriscados da guerra. Durante essa movimentação, os Estados Unidos teriam tempo para mobilizar tropas de defesa na costa. No fim das contas, o ataque poderia ser interrompido antes mesmo de começar, com o inimigo detido ainda no mar ou logo após o desembarque. Para uma invasão dessas realmente dar certo, o exército americano precisaria estar incrivelmente enfraquecido e as forças invasoras excepcionalmente fortes. Um cenário bem distante da realidade. Para entender o tamanho do desafio, basta olhar para o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial, onde tropas americanas, britânicas e canadenses realizaram a maior invasão anfíbia da história. Esse sucesso só foi possível porque os aliados conseguiram enganar o inimigo. Se o alto comando alemão tivesse conhecimento preciso da data e do local do desembarque, o desfecho teria sido bem diferente. Vale lembrar que a Normandia está separada da Inglaterra apenas pelo Canal da Mancha, e ainda assim, a operação envolveu anos de planejamento estratégico e manobras minuciosas. A travessia em si durou cerca de 24 a 36 horas, mas imagine o que seria atravessar um oceano inteiro. Hoje, as tecnologias de rastreamento são infinitamente mais avançadas do que na época da Segunda Guerra, tornando praticamente impossível mover tropas ou equipamentos sem ser detectado. Uma invasão cruzando o oceano exige muito mais do que força e armamento. Exige também a capacidade de manter suprimentos e proteger embarcações em um vasto e exposto trecho de água, ou de enfrentar os desafios de uma operação aérea em larga escala. Os Estados Unidos têm uma vantagem naval e aérea tão grande que qualquer frota inimiga seria eliminada muito antes de se aproximar da costa. Especialistas dizem que, mesmo reunindo todas as frotas mundiais, não haveria porta-aviões e navios de assalto anfíbio suficientes para romper a marinha americana, nem caças suficientes para garantir uma superioridade aérea. De fato, a localização geográfica dos Estados Unidos, protegida por dois vastos oceanos, é uma das principais razões pela qual o país não sofreu invasões em mais de 2 séculos. Chegar ao território americano com tropas sem ser notado é praticamente impossível, e os Estados Unidos reforçaram ainda mais essa segurança com uma complexa rede de satélites militares. Em 2018, havia cerca de 320 satélites de uso militar ou dual conhecidos em órbita, a maioria dos quais pertencentes aos Estados Unidos, enquanto o restante é dividido entre potências como Rússia, China e Índia. O número exato é um mistério, pois muitos detalhes permanecem altamente secretos. O uso militar de satélites começou com os Estados Unidos nos anos 1950 e, hoje, eles monitoram continuamente movimentos de forças inimigas e coletam dados que são enviados instantaneamente para agências de defesa. Com uma vigilância tão avançada, aproximar-se dos Estados Unidos sem ser detectado é quase inimaginável. Talvez a única opção seria cavar um túnel sob o oceano. Além disso, o país conta com satélites do Programa de Apoio à Defesa que detectam lançamentos de mísseis, naves espaciais e até explosões nucleares com sensores infravermelhos altamente sensíveis. Um ataque surpresa via mísseis ou aeronaves simplesmente não é viável diante de tanta tecnologia de monitoramento. Mas a tecnologia de detecção avançada não está apenas no espaço. Um exemplo impressionante é o sistema de radar relocável Over the Horizon, projetado para uma vigilância extensiva sobre aeronaves e embarcações. Esse sistema cobre uma área em formato de leque de 64 graus e consegue monitorar a até 1.860
65 milhas de distância. Originalmente desenvolvido durante a Guerra Fria, o ROTEAR permitia rastrear navios e aviões no Oceano Pacífico, coordenando os movimentos da frota com bastante antecedência para uma resposta ágil. Em termos práticos, o sistema usa distúrbios na atmosfera para detectar ameaças a longa distância. Um possível invasor teria ainda que enfrentar os 11 porta-aviões de propulsão nuclear da Marinha dos Estados Unidos, capazes de identificar ameaças muito antes de qualquer aproximação à costa. E por fim, há um aspecto crucial na defesa americana que não pode ser ignorado: as armas nucleares. Em um cenário extremo, os Estados Unidos poderiam recorrer ao seu arsenal nuclear, que serve como um dissuasor poderoso contra qualquer ataque em larga escala. Uma guerra nuclear entre potências seria uma catástrofe de destruição mútua assegurada, onde ambos os lados seriam completamente aniquilados, sem vencedores. Os Estados Unidos possuem cerca de 7.700 ogivas nucleares, das quais 1.950 estão prontas para uso imediato, enquanto a Rússia, que também é uma grande potência nuclear, tem 8.500 ogivas, com apenas 1.800 operacionais. A estrutura de defesa nuclear dos Estados Unidos é praticamente impossível de eliminar devido à tríade nuclear: sistemas de mísseis em terra, ar e mar. Submarinos nucleares são altamente móveis e difíceis de rastrear, enquanto mísseis em silos no território americano são fortificados. Para um país tentar invadir ou atacar os Estados Unidos com sucesso, precisaria de um sistema de defesa antimísseis avançado, algo que a tecnologia atual ainda não permite. A geografia dos Estados Unidos, vasta e variada, com florestas, montanhas, desertos e rios, torna o país quase impossível de conquistar. Mesmo que um exército inimigo conseguisse desembarcar, precisaria enfrentar terrenos variados e adaptar-se rapidamente, enquanto as forças americanas estariam preparadas. Avançar pelo interior seria difícil e perigoso, especialmente com a aviação americana atacando alvos em áreas abertas. Mesmo com poderio militar combinado, outros países dificilmente conseguiriam manter uma posição sólida nos Estados Unidos. Então, agora que você sabe o que realmente acontece se alguém ousar invadir os Estados Unidos, fica a pergunta: será que algum dia alguém realmente tentaria? Se você curtiu essa investigação e quer explorar mais mistérios como esse, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum segredo do nosso mundo. E lembre-se, nem tudo o que parece está à vista.